Oi, gente, esse é o Diário de uma Tocada, eu sou Tata Gomes. Hoje eu vou falar sobre o que é viver com toque e o que é viver com toque na quarentena. Só que eu tenho uma surpresa para vocês. Agora o nosso canal tem vinheta, roda a vinheta. Seja bem-vindo ao Diário de uma Tocada. Oi, gente, então, como eu falei no começo do vídeo, hoje eu vou falar... hoje eu vou falar da minha vida com toque, né? Como é viver o dia a dia com toque, como é que tá sendo essa quarentena e tudo. A cameraman, dá um oi, cameraman. Oi. Ela está um pouco incomodada porque eu estou mexendo nesse meu pé aqui. Mas pra ser natural, então o pé vai continuar mexendo. Então, gente, essa quarentena aí, né, a gente já tá há 3 meses nessa vida de ficar em casa e não poder ir pra rua, né? Eu imagino que deve estar difícil pra mim e pra muita gente, né? Porque eu sei que é meio complicado, né? A gente não ter contato. Logo a gente, os brasileiros, que tá tão acostumado a ter contato com as pessoas, né? E tá sendo bem difícil não ter contato com o mundo, ou você não fazer as coisas que você gosta, assim. Então, eu resolvi fazer um vídeo que a gente fale sobre isso, né? Gente, para começar esse vídeo, eu queria contar como é que foi para morar aqui. Porque, para quem não sabe, eu tô morando em Barra de São João, que é no estado do Rio de Janeiro, mas não fica na capital. E eu sabia que eu ia morar aqui mais ou menos um ano antes disso acontecer. Eu já tô morando aqui faz um ano, mas eu achei legal contar agora para vocês. Morar aqui, eu não via com expectativa boa. Por quê? Porque eu achava que era cidade pequena, aí não ia ter nada de interessante e coisa assim e tal. Só que isso era completamente ideia de toque, porque eu vim morar aqui e não aconteceu nada disso. Eu tô achando até melhor minha vida aqui do que no Rio de Janeiro, porque aqui tem bastante coisa para fazer. Aqui também é shopping, que fica mais ou menos uma hora daqui. Eu moro, na verdade, na região de Cabo Frio. Mas por que eu não falo que eu moro na região de Cabo Frio? Porque vocês vão achar que eu moro na Praia do Forte. E eu não moro nem perto disso. Eu moro um distrito depois. Ou seja, mais ou menos uma hora, como eu falei. Eu moro uma hora depois. Aí eu moro perto da praia, mas não moro em frente à praia também. Só que aqui eu vi que as coisas eram diferentes, porque aqui tinha coisas que eu podia fazer, tipo, aqui no shopping tem, por exemplo, um brinquedão, que vocês vão achar que é coisa infantilizada. Mas eu vou lá por causa da minha coordenação motora, porque vocês sabem, né, que minha coordenação motora não é uma das melhores coisas que eu tenho pra falar de mim mesma, né? Então, desde que eu comecei a pular na cama elástica, a fazer isso, a minha coordenação melhorou muito. Cara, eu tinha medo de subir e descer escada. Esses últimos dias, eu tô há 3 meses descendo escada. Há 3 meses. Algumas vezes dá medo. Sim, entro em desespero às vezes. Mas eu tenho melhorado bastante nisso. E isso é muito legal, porque eu tenho me descoberto como pessoa. Eu fiz uma coisa muito legal também em janeiro, que foi uma coisa que mudou muito, ainda mais para quem tem toque, que foi, eu fiz uma missão. Eu passei 12 dias longe de casa. E, gente, 12 dias longe de casa não é brincadeira, não. Você sente saudade de casa e de todos. E quando você tem uma rotina completamente diferente daquilo, você não fica muito bem no local. Eu chorei todos os dias da minha vida. Mas foi uma experiência que me trouxe satisfação. Eu não me arrependeria, faria de novo. Eu quero fazer outro tipo de experiência na minha vida assim, porque eu não fui lá para crescer como a Tatá youtuber, não fui lá para crescer como a Tatá atriz, cantora ou qualquer outra coisa, mas fui para crescer como pessoa, para me conhecer, quais são os meus limites
e até ver os meus pontos aonde que eu posso conviver com o outro. E foi super legal. Eu achei que a experiência não ia ser legal, porque a gente tem toque. Quando a gente tem toque, a gente acha que nunca vai ser legal, né? Então eu achei que a experiência não ia ser boa. Eu fiquei assim, cara, eu quero voltar a fazer de novo. Acampamento falaram pra eu fazer lá, e aí eu falei assim, eu falei até com a minha mãe ficou assim, acampamento? Eu falei assim, mas o pessoal falou que legal, e como o pessoal lá ajuda, né, nas coisas, quando você tem medo de fazer as coisas, eles te ajudam bastante. Aí eu já tenho novas experiências pra minha vida, né? Isso também é bom porque pode ser válido pro futuro. Por exemplo, eu no momento não tenho um relacionamento com ninguém. Mas acaso eu vi a ter um relacionamento com alguém no futuro, isso vai facilitar muito. Porque já vou ter uma experiência pequena, mas eu vou ter uma experiência de como é que é conviver com uma outra pessoa. Porque eu sempre brinco assim com a minha mãe ou com qualquer pessoa assim que eu conheço. Eu tenho um costume muito assim de brincar. Porque eu falo assim, quando a pessoa me conhecer de verdade, ela vai sair correndo em 2 dias. Porque não é conto de fadas, né? A gente não tá vivendo uma Cinderela e viveu eternamente feliz, coisas assim tal. Eu tô vivendo a realidade. Viver com uma pessoa, você ter um relacionamento é você compartilhar, né? Partilhar as coisas e tudo. É você ajudar a pessoa quando ela estiver num momento ruim e ela fazer vice-versa. Porque não tem como ter um relacionamento se não for vice-versa. Pelo menos eu não acredito nesse tipo de relacionamento, né? Se não tiver entrega do outro, se você não entender as dores do outro, os sacrifícios do outro e os seus, eu acho que isso não vai muito pra frente, né? Relacionamento, pelo menos comigo. Sei lá, eu não gostaria de ter um relacionamento, acho, com pessoas que eu conheço pela internet, porque justamente por causa disso, entendeu? A gente precisa viver o dia a dia, sabe? É, e é isso. Eu entrei agora num grupo com pessoas com toques, vários tipos de toques, né? É um grupo que eu tô dividindo muitas minhas experiências e tô aprendendo muito da experiência dos outros, né? Porque nem sempre é falar, muitas vezes escutar também as coisas dos outros. E lá nós falamos sobre diversas coisas. Porque as pessoas acham, principalmente as pessoas de fora, que nunca teve relacionamento com alguém de toque, ou que não faz parte da família, ou que tá no dia a dia dessa pessoa, acha que é bobo, sabe? Acha que é tipo depressão, que é bobo. Tem muita gente que acha que depressão é uma coisa boba. Porque não vive com você o tempo todo, então não tem como saber. Por exemplo, eu quando estava no ensino médio, muita gente achava que eu não fazia nada depois da escola. Que isso não era exatamente verdade. Porque eu tinha que fazer terapia, ia na fonoaudióloga, ia em um monte de lugar. Porque eu tinha que manter esse tratamento, né? E tudo. Tanto o tratamento corporal quanto mentalmente. Então, eu frequento eu frequentava, que agora eu não frequento mais, psiquiatra infantil de 2010 até 2012, 2013 mais ou menos, assim. E eu convivi com muitas crianças com doenças parecidas comigo e também não. Tipo assim, crianças com autismo, mas que nem parecia. Entendeu? Então. E é muito engraçado porque quando uma pessoa não está acostumada a ir a um psiquiatra, quando ela vê alguém tendo algum surto no, num centro psiquiátrico, ela fica com medo, porque ela não está acostumada com aquele mundo. E a gente já não fica com medo, porque aquilo ali já é normal, já aconteceu com a gente, já aconteceu com uma amiguinha ali, com, sei lá, com as pessoas assim que você conhece. Então a gente já tem essa realidade. E às vezes a pessoa pode ficar um pouco incomodada, né? Porque ela não conhece, ela ainda não tá no nosso meio assim. Ou então ela só ouviu falar e ela nunca foi num, num lugar. Uma coisa que eu queria falar também pra vocês.
eu comecei a falar que eu tenho toque a partir de 2015, quando eu fiz a minha crisma lá na igreja e tal. Antes disso, eu nunca falava que eu tinha toque. Só as pessoas mais íntimas sabiam, meus amigos que viviam comigo, coisas e tal. Por quê? Porque acho que hoje ainda tem pouco, mas não é tanto quanto antigamente. Você é maluco só porque você foi ao psiquiatra. E o psiquiatra é uma coisa normal, como você vai ao médico quando você tá com dor de cabeça, ou quando você vai ao dentista com dor de dente. E a gente não... Assim, sempre me falaram que de perto ninguém é normal. Hoje eu vejo que isso é completamente realidade, porque o que é normal pra você? Porque tem coisas que pra mim não é normal, mas pra outros são. Pra outros são normal e pra mim não, entendeu? Então eu não sou alguém, ou existe alguém que pode definir isso. O que é normal. E nem sempre você seguir a vida certinha. Porque eu vou viver normal. Isso quer dizer que você vai ser feliz, sério. Eu, no começo do tratamento, eu queria saber se o toque ia ter cura. Se eu ia ficar normal. Só que eu descobri essa resposta, eu vinha pensando muito nisso. Será que isso vai trazer a verdadeira felicidade pra mim? Será que isso vai mudar alguma coisa na minha vida? É uma pergunta que eu faço todos os dias na minha vida. E ainda continuo e vou fazer. Porque é o que me define, né? E aí, esse é um pensamento meu, tá? E aí eu decidi que ser feliz era muito mais prazeroso, era muito mais fácil, mais prático do que ser normal. Então eu resolvi ser eu mesma. Sim, sou a Natália, que muitas vezes eu sou infantil. Sim, gosto de Chiquititas, Xuxa, esses negócios todos. Se vê uma criança brincando de pique-esconde, eu vou brincar. Inclusive, nós adultos também adoramos brincar de pique-esconde em alguns lugares também. Eu vou brincar. E dói muito quando você tem 25 anos, que é diferente de quando você tem 10 anos de idade. Porque você começa já a sentir dor no pé, na coluna, né? E você não tem mais aquela energia, né? De quando você tinha 10 anos de idade, né? No brincadão também dói, porque você bate aquelas costas, às vezes naquele escorrega, bate naquelas grades lá, então... E eu não tenho aquele pique das crianças que vai lá, vou subir em 10 segundos. Eu fico 2 minutos só pra subir naquele negócio lá, porque dói. Incomoda bastantemente. Andar numa piscina de bolinha é muito incômodo. Parece que você tá andando e você não sai do lugar, gente. Pelo amor de Deus. Aí eu subo 2 vezes e falo assim, papai, tô cansada. Deu pra mim. Mas é isso, gente. Não se incomode não dizendo que é isso. Porque eu sempre vou botar isso no negócio. Só que essa quarentena foi ruim pra mim, porque eu já tava começando, fazer coisas como pular na cama elástica sozinha, coisas assim. E eu tava evoluindo tanto e vim uma quarentena nesse momento que eu tava produzindo bastante coisa pra minha vida. Foi bem chato, né? Você não poder fazer as coisas nos seguintes meses. Ou a gente não saber quando isso vai voltar ao normal. A gente vestir uma roupa nova e ficar com aquela vontade de sair, né, minha filha? Né? Tipo assim, ou a roupa nova, te perguntar assim, quando é que a gente vai sair? Esqueceu de mim? Alguma coisa assim. É complicadíssimo. E eu consegui ficar 2 meses nessa quarentena sem ter crise nenhuma. Mas chegou uma época da quarentena que já não tava dando mais. Pra onde que eu fugir? Porque... eu adiei, porque dá pra gente adiando. Quando a gente sabe que tá vindo uma depressão pra gente. Não adianta a gente falar, eu não sei, eu sei que tá vindo. E aí adiar uma semana deu. Mas adiar mais não deu. E aí, foi uma semana tão conturbada, gente. Aí volta aqueles pensamentos tudo. Sim, porque eu já tive toque de tudo em questão de pensamento. Toque de limpeza. Não, limpeza não, né? Não, limpeza não. Toque religioso, que eu vejo lá no grupo que tem muita gente que tem esse toque religioso. Bom, eu tive isso muito no começo do meu toque. Quando eu era muito criança, quando eu não entendia muito esse lance de religião. Hoje eu já entendo, então eu já não tenho mais essa cisma, não. Mas eu já tive toque sexual, que eu achava que tava fazendo toque com a casa inteira.
inteiro, tipo assim, com a parede, com na cozinha. Nossa, era uma coisa de louco, gente. Achar que você tá agredindo alguém, eu já tive também. Mas você só acha, você não agride de verdade a pessoa, né? De tomar produtos químicos. Gente, eu não chegava perto de coisas de lavar roupa, esses negócios tudo, que eu achava que ia tomar tudo, né? Achava que eu ia dar louca, né? Que ia fazer esses negócios todos. Na minha vida, teve uma coisa que fez eu ter um toque maior, que fez voltar ele. Bom, na minha vida, eu tive que, aos 13 anos de idade, acho que foi 2008, né? Foi 2008, não foi? Foi. Em 2008, eu tive eu fazia ginástica rítmica. Não, foi até antes, um pouco, acho que foi 2007, 2006. Eu fazia ginástica rítmica no meu colégio, e aí a professora fazendo um exercício de ginástica, alguma coisa assim, ela passou a mão na minha coluna. E ela sentiu que a minha coluna ela não era reta, que eu poderia ter uma possível escoliose. Então meus pais ficaram preocupados quando ouviram isso, porque ela chamou todo mundo, né, para ouvir, já que era uma coisa importante, né? E aí minha mãe me levou no médico. Nossa, a primeira vez que eu fui no médico foi muito engraçado, porque o cara parecia o tigre vigarista, né? Ele falava tudo assim, ó, com a mãozinha assim, e ele falava assim, abre, como é que é? Fica reto pro tio, fica reto pro tio. E, pô, eu tinha 13 anos de idade, 12 anos de idade, eu tava com vergonha, né? Porque chamar o médico de tio, né? Ainda mais na minha situação que eu fui o pediatra até os 17 anos. Chamar o médico de tio era meio as trevas, né? Da gente. E aí ele ficava. Só que na época ele falou que não dava pra usar o colete ortopédico. Porque eu já tinha passado da idade. Só que a minha mãe resolveu fazer uma outra avaliação no Instituto Melhor, tipo lá na BBR, lá no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro. E aí eu fiz lá com o doutor lá, e aí ele falou assim, vai ter que botar assim um colete. E, mano, botar colete foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, porque quem tá de fora não entende a nossa sensação, porque é a sensação de morte. Porque por mais que dure 2 anos só você usando colete, eu na atual situação que eu tava vivendo, que eu nunca fui popular na escola, nem nada disso. Eu era aquela garota que às vezes sofria bullying, porque eu tinha tique e fazia uns negócios assim no rosto. Eu sempre sofri muito bullying. Aí eu falei, e ele falou assim pra mim, você vai ter que usar o colete e 24 horas do seu dia. Aí eu falei assim, ferrou, como é que eu vou pra escola de colete? Eu vou ser a garota mais zoada do mundo, né? E aí aquilo ali virou uma decepção, virou tipo uma tragédia, porque tudo é uma tragédia na minha cabeça. Até hoje tudo é uma tragédia. Hoje eu dou uma maneirada nisso? Dou uma maneirada nisso, né? A gente vai dando uma maneirada, né? Depois que vai amadurecendo, vai ficando menos trágico, vai morrendo menos, coisas assim e tal. Mas... E aí... Mas menino... pra tu fazer um colete... Parece que tu tá indo pra uma cama de tortura. Juro por Deus. Porque eles amarram a tua mão, as duas mãos, os pés, e tu fica numa cama sem colchão. Mais ou menos uma fita, assim, ó. Mais ou menos uma fita. E aí o cara vai te engessar. A sensação era maravilhosa, só que não. Era aquela sensação tão gostosa de você estar... Parecia que eu tava no parque. Não, mentira. A sensação era de tortura mesmo. E aí ficou pronto, mais ou menos um mês. Eu vou tentar não estender muito esse vídeo, porque senão vai ficar um vídeo muito longo. Se eu contar toda a minha história de vida. Aí aí passou assim um mês, o colete ficou pronto. Aí eu tinha que passar no médico pra poder usar. Só que quando eu botei o negócio era tão ruim. Empurrava aqui a região das costelas, eu batia com a cabeça aqui no negócio, era uma coisa maravilhosa. O negocinho aqui, a gente já tinha tudo. E eu parei simplesmente de ir no quarto da minha mãe, porque o colete ficava lá. Então o toque resolveu definir que aquilo era campo inimigo. Que aquilo não entra nem a pau.
coisas e tal. Ah, que é difícil, tô buscando bem na memória. Coisas e tal. E 2 meses depois eu engordei tanto, mas engordei tanto que o negócio não fechava mais em mim. Emagrecer não era tão problema quanto engordar, porque engordar não fechava o negócio e o negócio precisava fechar na minha bacia. Conclusão, tive que parar de usar, porque eu tive que tratar o toque, né? Porque eu tava tendo crise de toque e tendo que usar o colete no mesmo momento e não tava dando certo. E aí eu resolvi parar e depois de 1 ano eu voltei porque eu achei que ia dar certo. Mas vou ser muito sincera com vocês, não ia dar certo. Hoje eu sei que não ia dar certo, porque o que ia acontecer? 2 meses depois ia dar a mesma coisa. Sim, ia dar a mesma coisa. Então é isso. E porque eu também queria falar, porque muita gente acha que o toque, alguma coisa... Gente, toque é tratamento, tá? Tem muita gente que acha que vai ser passe de mágica ou vai ser um passe divino, entendeu? Que vai ser Deus agindo assim na minha vida do nada. Gente, ter toque não é uma coisa que você bota na caixinha e tira da caixinha, não. É uma coisa que eu vou conviver, eu não sei. Mas eu acho que eu vou viver com isso o resto da minha vida, né? E mesmo que eu possa viver um dia sem, eu não sei como é que eu vou viver minha vida sem. Porque a minha vida em si eu já vejo com toque, né? Eu vejo tudo isso com toque. Então, tratamento é bom, você tá estabilizado no tratamento, sim, isso é muito bom. Mas eu não fico criando na minha fantasia que vai ter uma cura mágica, uma fada madrinha que vai tirar o toque na varinha de condom dela, não. Porque tem muita gente que acha que é isso aí. E muita gente que são de... Quando você vive quando você... Parece até que eu moro, não. Quando você vai a um psiquiatra, você encontra muitas pessoas com problemas parecidos com os seus ou não. E tem muitas pessoas que às vezes têm preconceito da gente, porque a gente toma remédio, a gente se trata com um psiquiátrico e fala assim: ah, mas Deus tinha que curar a sua vida. Mas eu acredito numa coisa: Deus pode estar curando a minha vida através de um médico. Ele não usa todo mundo e ele não usa o que ele quer? Então, eu acredito isso. Não vai ser um negócio, como eu falei, de contos de fadas, entendeu? A gente tem que viver a nossa realidade. E hoje, antigamente eu ficava me perguntando: ai meu Deus, por que eu tenho toque, por que eu tenho toque? Hoje eu sei por que eu tenho toque, porque a minha missão é ajudar pessoas que têm a mesma coisa do que eu. E não se esconder no buraco, gente, pelo amor de Deus. As gerações estão mudando, que a geração futura, com 10 anos, que tenha toque, que ela pode ser livremente a pessoa que tem toque. E não aquela pessoa que nem eu, que fiquei a fase do Fundamental 2 e a fase do ensino médio inteiro escondendo de todo mundo. Porque esconder de todo mundo, meu amor, isso aí dá uma dor de cabeça, porque você tem que inventar uma mentira melhor do que a outra. Porque aquela mentira lá não cola mais, entendeu? E fica todo mundo te perguntando aquela pergunta chata: por que você não vê aula todo dia? Por que você fica faltando? Por que você não fala? Porque hoje em dia eu falo muito. Vocês vão ver nesse vídeo que eu tô falando pra caramba. Mas antigamente eu não falava nada com ninguém, porque eu tinha medo de todo mundo. Eu tinha medo de me chegar com as pessoas. Gente, ó, português mandou lembrança. De falar com as pessoas, coisas e tal. Só que hoje eu tive a maturidade. Eu tenho a maturidade da Natália adulta, sim. De querer bancar minha vida. Eu sou por eu mesma, sabe? Se acontecer qualquer coisa comigo, eu sou responsável de mim mesma, entendeu? Assim, esse foi uma das exigências que eu fiz, tipo, com meus pais, sei lá, pros médicos, né? Psicólogos, coisas e tal. Porque eu queria viver para conhecer o mundo, né? Para ver o que eu sou capaz de fazer no mundo. Mesmo eu com essas diferenças, sim. O que eu posso fazer pelo mundo, o que eu posso fazer para ajudar. Entendeu? E aí eu tava conversando com a minha psicóloga, e aí ela tava falando exatamente isso, que a gente queria saber, né? Se eu tinha direito um
um negócio lá de medicina, é isso, mãe? Benefício. Um benefício, se eu tinha direito a um benefício. Só que aí a psicóloga conversou comigo, ela perguntou assim, você tá pronta para castrar as suas vontades, os seus desejos de ser independente, coisas assim? E eu falei assim, não, eu não quero castrar isso. Eu quero cada vez mais ser mais independente. Porque se eu castrar isso, eu vou começar a viver cada vez mais triste. Porque o meu toque é mais toque de independência. De eu querer fazer coisa por mim mesma. De não querer estar na barra da saia da minha mãe pra sempre, entendeu? Porque um dia eu sei que meus pais vão faltar na minha vida. Entendeu? E eu não quero que esse benefício pare em mão de outras pessoas, porque neles eu confio. Mas em outras pessoas talvez eu não confie tanto que nem eu confio neles. Então, é isso. Eu tenho toque sim, eu tenho 25 anos. Toque há 11 anos de tratamento de toque, mas eu tenho toque desde os meus 10 anos de idade. E o Diário de uma Tocada foi criado justamente para isso, para mesmo que não tenha tanta visualizações quanto outros vídeos, para poucas pessoas, mas é o que me faz feliz na minha vida, porque o Diário de uma Tocada é um lugar que eu posso desabafar